Bom, a apresentação focaliza o processo desencadeado. A apresentação, na verdade, é um texto que eu intitulei de Consulta Prévia e Consideração. Controvérsias em torno da natureza e cultura no Baixo Madeira. A apresentação focaliza o processo desencadeado pelo Programa de Proteção Ambiental, que incidiu sobre a região do rio Matupiry, na Amazônia, e que se seguiu à homologação das terras indígenas dos Mura, habitantes do Baixo Rio Madeira. Esse mesmo território é reivindicado pelos Mura para uma futura expansão de suas terras. Em março de 2009, foram criadas na região unidades de conservação estaduais que, como justificava o Ministério do Meio Ambiente, visavam proteger o entorno da BR-319, uma via que liga Porto Velho a Manaus. Estrada que, na ocasião e ainda agora, aguarda liberação para sua pavimentação. A área protegida, que cobre 23 mil quilômetros quadrados, foi exigência do Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista o impacto do asfaltamento e liberação da velha e intransitável rodovia sobre um dos biomas que, do ponto de vista de sua biodiversidade, é dos mais importantes do mundo. A reflexão etnográfica que apresento parte da pesquisa realizada junto aos Mura, na terra indígena Cunha-Sapucaia, localizada nos municípios de Borba e Altazes, Amazônia, e a pesquisa possibilitou que fossem acompanhadas as controvérsias que se sucederam à instalação das unidades de conservação na região. Em alguns casos, as placas de identificação do limite da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Matupiry foram fixadas nas proximidades do quintal das casas das aldeias Mura. A Reserva do Matupiry é uma das 6 unidades de conservação criadas no Complexo Madeira, que faz parte do Plano de Aceleração do Crescimento, PAC do Governo Federal, como veremos adiante. Destacando o tema da consulta prévia, os Mura se posicionam publicamente diante da equipe da Unisol, FAM, responsável pelo plano de gestão das unidades de conservação do estado do Amazonas. Equipe que visitou as aldeias em 2013, as aldeias Mura. Nas falas públicas, os Mura retomam temas de interesse de minha pesquisa sobre as ontologias e os modos de vida dos famosos canoeiros do sistema hidrográfico do Rio Madeira, assim como a teoria de alteridade que mobilizam em suas relações com os diferentes segmentos da sociedade nacional. Temas que aponto nessa apresentação para destacar que, diante das políticas ambientais para a Amazônia, está-se frente a regimes de relação com o ambiente e diferentes modalidades de participação política que marcam a intenção de coletivos envolvidos. Em outros trabalhos, tenho refletido sobre a relação das comunidades locais nas terras indígenas Mura, com seu entorno, assim também sobre as diferentes maneiras de construir e perceber distinções e relações sobre natureza e cultura na constituição da territorialidade, percepção do espaço, usos e práticas sobre o meio ambiente, incluindo as gestões de relações que se estabelecem entre seres humanos e as alteridades extra-humanas. Nesta apresentação, gostaria, entretanto, de indagar outro aspecto desse debate, o que envolve as discussões sobre a situação atual dos povos indígenas e tradicionais imersos em complexas controvérsias com os Estados nacionais a respeito das políticas ambientais, a respeito dos projetos de desenvolvimento, dos discursos ecológicos, dos programas de manejo e conservação de áreas naturais e da investigação científica e biopirataria, entre outros temas. Ao aportar tais indagações neste fórum dedicado aos estudos sociais de ciência e tecnologia, minha participação se construirá no contraponto, mais do que disposta a pensar as políticas ambientais, programas de desenvolvimento sustentável e seus efeitos nas terras indígenas da Amazônia, pretendo destacar o papel da antropologia nestes cenários, onde antropólogos são mobilizados a conceber e implantar planos de gestão dos ministérios e secretarias. E menos do que pensar sobre ciência na sua inflexão sobre políticas ambientais, detenho-me mais nas proposições e na relevância dada a participação pública dos povos indígenas e povos tradicionais nestes debates. Para tanto, pretendo explorar o rendimento de duas noções essas, de consulta prévia e consideração.
que aparecem em destaque tanto nas justificativas oficiais como nas falas dos Moura. Da mesma forma que, como sabemos, também estão presentes no vocabulário de Bruno Latour, quando ele, na sua proposta de uma ecologia política marcada pela diplomacia na forma de governo, de proposições novas que constituem o coletivo no singular e para Latour, a proposta de uma ecologia política, para além da dimensão da ecologia científica, se pratica nos movimentos militantes, tendo em vista a renovação do debate público pela, exatamente, pluralidade de pontos de vista. Acionando o tema das consultas prévias, os Moura têm reiterado uma posição de interação com as instâncias de mediação para explicitar uma queixa, a de não terem sido chamados a compor as instâncias de deliberação que sancionaram a criação das unidades de conservação, quando esperavam participar desses fóruns como principais responsáveis pela condição ambiental excelente que agora se pretende preservar. Já o tema da consideração remete na Amazônia às relações de contraparentesco, construídas ritualmente por ocasião de nominação das crianças, que criam vínculos entre crianças e seus pais com os padrinhos e madrinhas, e estes selecionados entre parentes consanguíneos, no caso para reforçar laços próximos de parentesco consanguíneo, ou afins, parentes afins, para evitar que com esses preponderem as ambivalências, o perigo das mudanças ou as crises de relações. Entre os parentes por consideração, também chamados entre os ribeirinhos e os Moura de compadres e comadres, impera a etiqueta e o respeito que constrói e mantém a distância social, ao mesmo tempo que com esses laços se compactuam solidariedade. Sou tentada a supor que essa instituição da amizade por consideração que os Moura acionam para pensar como poderiam participar da reunião que agora se constituiu na região que habitam, em torno dos programas ambientais, onde estão presentes, além das autoridades municipais, do Estado, etc., outros atores como cientistas, antropólogos, ambientalistas, gestores, planejadores. Eu acho que eles estão, de fato, acionando esse tema da amizade formal ou compadrio como exatamente possibilidade de construir alguma proximidade, alguma distância social reconhecida e que é mediada por atitudes de respeito e solidariedade. Meu primeiro contato com o fato das unidades de conservação criadas junto à terra indígena Cunhã-Sapucaia se deu na aldeia do Piranha, no Rio Preto do Iguapoaçu, em uma noite que me foi apresentada uma placa de metal de grandes proporções com a inscrição Reserva de Desenvolvimento Sustentável Matupiri. A placa foi retirada por um morador da aldeia, da área de caça dos Moura, localizada nas proximidades e ligada por uma trilha à residência desses moradores. Foi dessa forma que os Moura, e naquela ocasião eu que havia demarcado a terra indígena Cunhã-Sapucaia, em 2000, entramos em contato com o avizinhamento do complexo do Madeira, das terras Moura. Já naquela ocasião, os Moura solicitaram que eu indagasse o que significava aquela nova marcação de território dentro de sua territorialidade. Supondo tratar-se de uma nova unidade de conservação do Complexo Madeira, naquele momento pensei, mas por que os Moura consideram naquele momento que deveriam ser consultados? Eles estavam geograficamente distantes das hidrelétricas, né? Entretanto, se eles não estavam exatamente próximos das obras da hidrelétrica do Madeira, os Moura haviam sido agora alcançados pelas políticas ambientais compensatórias, exigidas pela liberação da BR-319. No ano passado, as lideranças Moura e a Associação dos Professores do Piranha, essa aldeia onde eu trabalhei, voltaram, por ocasião do diagnóstico socioeconômico realizado pela UFAM, à controvérsia. Ao plano de gestão da UFAM, os Moura elencam, por ordem de prioridade, as dificuldades quanto ao atendimento à saúde, a necessidade de uma maior fiscalização da terra indígena, Cunhã-Sapucaia, a urgência da expansão da demarcação e, por fim, o princípio do consentimento prévio,
que recobre casos como o da criação de reserva extrativista Matupiri, aproximada de terras indígenas, né? Princípio esse que lhes foi negado. Eles dizem, não fomos consultados, e completam, se fôssemos, diríamos ali que é área indígena cuja floresta é conservada pelo nosso modo de vida. Eu cito o blog dos Mura, será que dá tempo? Nesse plano de gestão, foi a falta de consulta ao povo indígena da terra indígena Cunha-Sapucaia para a criação do Parque Estadual, tanto quanto da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Matupiri. Pois, se tivéssemos sido consultados, teríamos ressaltado que essa área era usada pelos indígenas para adquirirmos nossa caça, nossa pesca, madeira, castanha, dentre outros produtos que a natureza nos oferece e que são importantes para a nossa sobrevivência. Estamos aqui há séculos e séculos e nem por isso causamos grandes destruições, pelo contrário, ajudamos a conservar esse local e é por nós que toda essa floresta está de pé e pelo nosso suor e luta em preservar a natureza. Só tiramos dela o que precisamos, vivemos de forma simples e não ostentamos riqueza. Por isso, não é justo que tenhamos cuidado do meio ambiente há séculos e agora não possamos entrar nessas áreas. Quando os Mura falam, fecho as aspas, agora volto, eu falo. Quando os Mura falam que protegem o ambiente e a natureza, como nos mostra Felipe Descolar, estão usando o conceito genérico que pouco equivale ao que no senso comum se entende por natureza ambiente. A retórica dos Mura é de grande parte a retórica dos Mura e de grande parte dos ecólogos pouco equivalem, e os Mura não pretendem por ela realizar a tradução de seu entendimento sobre suas concepções cosmológicas, complexas, diversas, difíceis de serem formuladas para os brancos, e a economia política da natureza. Os índios da Amazônia usam essa retórica para obter apoio para suas lutas de reivindicação territorial. Espera-se deles que sejam guardiões da floresta, diz Descolar, e eles desenvolvem esse discurso exatamente para se proteger das espoliações fundiárias. Mas não resta dúvida que ecólogos e ameríndios se remetem a ontologias distintas. E se para aqueles ausentes do cosmos se deve cotidianamente prestar satisfação, para os ecólogos a tarefa é proteger a floresta. Estamos diante de distintos regimes de verdade, entretanto, para os Mura, estamos também diante de possibilidades de relações de consideração que, no entanto, para eles estão sendo negadas, segundo o ponto de vista deles, os Mura. A insatisfação dos Mura me levou a seguir superficialmente, né, como uma turista aprendiz, né, isso é uma definição metodológica do Mário de Andrade, quando ele diz eu não estou fazendo etnografia, foi assim a minha incursão pelo complexo do Madeira. Então eu faço uma incursão de turista aprendiz pelos cumos de uma das mais monumentais obras desse século, a barragem do Rio Madeira e a construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio dentro do parque. Eu sigo aqui os estudos do Alfredo Wagner, que são anteriores à demarcação das unidades de conservação na região, mas ali ele já identificava nesse tipo de intervenção do Estado, inicialmente, o Estado imagina estar diante de um patrimônio natural, quando na verdade o que está em jogo é o patrimônio sociocultural, que se reproduziu naquele ambiente. E se reproduziu da interação entre povos indígenas, comunidades quilombolas e povos tradicionais. O Complexo Madeira é uma proposta ambiciosa, um conjunto de obras que envolve, além de 2 barragens, Jirau e Santo Antônio, 2 outras a serem construídas, uma na Bolívia e outra de caráter binacional na fronteira do Brasil e Bolívia. Além das hidrelétricas, estarão articuladas ao complexo a citada BR-319 e outra BR-317, que deverão se conectar à rodovia interoceânica Amazônia, Andes, Oceano Pacífico, que fazem parte dos investimentos para a integração da infraestrutura regional sul-americana, que congrega países sul-americanos. O Alfredo Wagner comenta, em sua análise, que os pontos de aproximação de um projeto desenvolvimentista da era da ditadura militar e essa modelagem para esses essas obras do parque, né, que se iniciam por uma obra de infraestrutura, hidrelétricas, rodovias, ferrovias e portos, e obras essas que pressupõem a região amazônica tomadas enquanto um espaço vazio.
A população mura de todo o estado do Amazonas é calculada hoje em por volta de 15 mil pessoas. E no início da década de 90, com as pesquisas sistemáticas sobre a condição de vida dos Mura, nos rios, lagos e igarapés do sistema hidrográfico do Madeira, constatou-se um quadro de dispersão dos Mura nos rios e de evasão em direção às cidades, datado das primeiras décadas do século XX, época marcada pela ação dos patrões do extrativismo da castanha do Pará, e movimento que foi consorciado com uma política indigenista praticada pelo Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, e essa uma parceria patronal da indústria extrativista e do SPI marca profundamente a forma de loteamento do território Mura. Ao impor um modelo de território circunscrito de pequenas glebas de terras descontínuas, muito aquém das necessidades de subsistência e reprodução dos Mura. E houve uma revisão que aconteceu no final da década de 90, ainda assim, em muitos municípios se preserva essa modelagem do SPI, né? Tem poucas exceções, acho que a terra indígena Cunhã-Sapucaia, que eu ajudei a demarcar, foi uma das maiores. Estou correndo. Pulando. Bom. Tem 10 minutos. Ah, vamos lá. Bom, então, quando ainda se aguardava a conclusão dos processos de homologação das terras Mura, surgem esses empreendimentos do Estado e do governo federal que envolvem exatamente essa região onde eu trabalhei. Em março de 2009 foram criadas 6 novas unidades de conservação estaduais e que protegem essa BR, que também vai passar muito perto da terra indígena Mura. Para a população Mura, as unidades de conservação podem vir a representar um verdadeiro cavalo de Troia, assim que o Bruce Albert chama esses projetos ambientais próximos da terra indígena Yanomami, né? Já que essas unidades de conservação passam a fazer parte do cotidiano das aldeias, que ainda nem se deram conta do que vai ser esse impacto das estradas e desses programas que são gestões muito diferentes da qual é pensada a terra indígena. Então eu volto ao modo de existência dos Mura, canoeiro do Rio Madeira, e as antropologias que refletem sobre o caboclo da Amazônia. Descrevi em outro lugar como as aldeias Mura nascem de eventos xamânicos que envolvem as entidades subaquáticas, os botos, as cobras grandes, né? E demonstrei em outros lugares como os procedimentos de cura adotados para o tratamento das doenças invocam o conhecimento que é obtido da cobra grande por intermédio dos espíritos auxiliares do xamã, entre os quais figuram algumas espécies de boto. Os Mura se dizem caboclo do Rio Madeira para com essa expressão se afirmarem indígenas. Não diferem, aliás, de outros povos indígenas da região, que usam também caboclo para afirmarem uma certa natividade, né, de algumas regiões. Eu realizei a minha pesquisa no Rio Preto do Iguaçu, numa região que tem... Eu trabalhei em 2 aldeias, e essas aldeias mostram essa característica de uma ocupação do espaço muito espraiada, né? E uma característica, eu não vou ter tempo de falar desses aspectos da organização social e do espaço dos Mura, que se houver algum interesse eu posso apresentar no debate, né? Entretanto, me interessa acompanhar como há esses mecanismos na organização dos Mura, de abertura para o outro, tecida exatamente pelas relações de parentesco ritual, compadrio, a amizade formal que enreda, né, por meio dos encontros que se dão nas festas, toda uma sequência de aldeias em uma determinada terra indígena e todas as terras indígenas Mura que estão associadas por parcerias e o mecanismo de parentesco é esse de compadrio, de aproximação de afins mais distantes interessados. Imaginando que é exatamente isso que os Mura estão falando quando eles pensam que eles deviam ter sido considerados nessa nova parceria que está acontecendo com as mediações das unidades de conservação.
Então, a famosa mobilidade errática, né, o nomadismo dos Mura, vem sofrendo muitas revisões, né, não é um nomadismo sem sentido, ele é todo enredado por relações de parentesco, e também a ideia a maneira que eles se colocam, então, em uma região, que é essa região do Rio Preto e do Iguapoaçu, nos indica que eles estão pensando essa região que agora é ocupada pelas unidades de conservação como terras ocupadas, terras indígenas, né? Se avançamos em direção à noção de pessoa e corporalidade em Cunha Sapucaia, para com elas pensarmos os temas da territorialidade, ambiente e paisagens nos Mura, encontramos uma nova cartografia que dá conta de lugares como os remansos nos rios de grande porte e os lagos perenes, assim como dos portais de pedras invisíveis no verão, inscrições nas paisagens do sistema hidrográfico do Madeira que indicam planos de comunicação com as entidades do cosmos. Parto assim de uma definição de floresta tropical antrópica enquanto um artefato mediador, que é acessado pelos xamãs e espíritos auxiliares nos rituais cotidianos. Em termos do que Paulsons e Descolat definem como experiências de biotecnologia dos Mura, né, encontraríamos a ideia de biotecnologia, a ideia de que ali temos biotecnologias que são anteriores à domesticação das plantas e animais, onde a natureza vai se convertendo cada vez mais em um artefato produzido pela sociedade. Já o conceito de cosmopolítica de Isabelle Stenger nos auxilia exatamente a explorar esse território enquanto as suas dimensões xamânicas e oníricas e enquanto paisagens que são ocupadas exatamente para a construção da pessoa, né? Veremos que o local das aldeias remete ao sistema xamânico e à comunicação que se estabelece com as entidades que habitam o fundo dos rios. Nesta aldeia onde trabalhei, os moradores convivem com a iminência de uma grande desestabilização sísmica que, a depender dos humores da cobra grande, poderá ocorrer a qualquer hora. A aldeia Piranha está localizada nas proximidades de um portal que dá acesso ao patamar subaquático, onde habitam a grande serpente e os botos. Destaco que é da relação com as entidades temidas e ameaçadoras, como a cobra grande e os botos, que se tem acesso a todo o conhecimento que a humanidade almeja obter. A pagelança porta, assim, os signos da complexidade primordial, verdadeira eternidade ou tempo absoluto das origens, representada pela cobra canibal, aquela que ameaça a humanidade, mas da qual, entretanto, os Mura dependem, por ser ela a detentora de todo o conhecimento do mundo. Predação e domesticação são os elementos que parecem se destacar em locuções, eu cito os Mura aqui. O que a cobra grande quer com a gente, quer comer, quer nos comer, fecho aspas, ou, abro aspas. Os caboclos do fundo ensinam os tratamentos que o pajé utiliza. As doenças são apreendidas como transformações do corpo ocasionada por ato homicida, provocado por um inimigo, por um pajé a serviço de algum malfeitor, ou por um espírito que, neste caso, reage ao que foi considerado um ato agressivo contra espécies de plantas ou animais. Filosofias e práticas de viés naturalista interessarão aos Mura na exata medida em que proporcionem a composição de tratamentos ecléticos conduzidos necessariamente pelos curadores, sendo as explicações consideradas definitivas aquelas que tanto acionam o plano sobrenatural dos donos e mães das espécies, como as que especulam sobre a origem do feitiço, percrustada no círculo dos parentes. Assim, o tema da instabilidade do corpo-alma, que modela exatamente a leitura do perspectivismo ameríndio, formulado por Tânia e Viveiros de Castro, Stanislau e Viveiros de Castro, nos Mura apresenta contornos cosmos políticos evidentes, nos embates para a recuperação da sombra sequestrada, que leva à doença e posteriormente à morte. O pajé luta com essas entidades do cosmos, esses caboclos do fundo. Bom, eu acho que a gente pode, então, de fato, avançar. Eu gostaria de falar de outros aspectos, mas eu acho que na correria seria melhor a gente deixar isso para o debate, abrir as questões para
fechar essa apresentação e voltar a fazer essa aproximação com a questão dos grandes projetos, né? Eu fecho essa apresentação retomando aos termos da antropologia simétrica do Latour, ao tema da consulta prévia e o poder de consideração, para exatamente estimular nossa imaginação antropológica diante do caso Moura, né? E do convite que os povos da Amazônia em geral nos dirigem para pensarmos as intenções dos coletivos envolvidos em projetos como esse, que estão em operação na Amazônia neste momento.